falou sobre Roger Guedes, um dos principais jogadores do time e que tem propostas para deixar o timão nessa janela de meio de ano. Não sei não, cara. Eu acho que vai. Você acha que vai? Eu acho que vai. Até porque eu dei uma moralzinha pra ele ontem, ele malandro pra cá, é o jogador malandro. Aquele é jogador malandro. Eu gosto de jogador malandro. Ele chega pra mim, vai pra entrevista coletiva. Não, porque o Lucha é muito legal, o Lucha é muito bom, porque ele quer jogar. Ele quer jogar terça. Ele quer jogar terça-feira. Seu contrato até dezembro, né? Seu contrato é até dezembro. Renovando ou não, ficando no Corinthians não, você pretende seguir depois do Corinthians, trabalhando? Claro. Sim. Bom, então ele acha que o Roger Guedes vai embora e ele quer ficar no Corinthians. Mas o Vanderlei também falou sobre Carlo Ancelotti na seleção. E ele acha que o Ancelotti não vai vir comandar a seleção brasileira, não. Vamos acompanhar. Eu acho que ele não vem. Isso eu acho que ele não vem. Acho que ele nunca teve aqui dentro. Teve através de empresário, isso, aquilo, outro. Mas dentro da CBF ele não teve. Mas nunca você viu o Ancelotti falar assim, eu vou ser o técnico da seleção brasileira. Não, você nunca viu ele falar. Então, eu conversei com o Edinaldo. Não, aí o Florentino Pérez deu uma declaração, porque estava muito para lá e para cá, aí deu uma chegada lá, a imprensa na Espanha chutou o balde e falou, aí deram uma clareada da situação. Eu acho assim que o Diniz entrou, tomara que dê certo, eu gosto muito dele, e tipo assim, o Ancelotti está esperando, entre aspas, né? Está lá esperando, né? Entre aspas, e se o Diniz dar certo, vai ficar o Diniz. Eu também acho que não vem, viu, Thaís? Bom dia a você e a todos. É isso aí, olha, na torcida para que o Diniz dê muito certo na frente da seleção brasileira. 10 em ponto. Ponto final no Jornal Gente de hoje. Você continua ligado conosco aqui na Rádio Bandeirantes. A partir de agora, o Manhã Bandeirantes. Jornal Gente. Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569. FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640. FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 da manhã, 1 minuto. Muito bom dia a você que está na Rádio Bandeirantes Campinas, que até agora ficou na companhia do Jornal Gente, na volta da Thaís Freitas das férias e que a partir de amanhã, 8 da manhã, trará mais informações, prestação de serviço, muita opinião, noticiário político também na tela do Band News TV. A partir de agora, Manhã Bandeirantes chegando com destaques também da região metropolitana de Campinas e tudo que acontece no Brasil e no mundo você fica sabendo em tempo real aqui em AM 1170 FM 85.7, também pelas plataformas digitais, portal bandmulti.com, os aplicativos de rádio como o Band Play e ainda o nosso canal no YouTube com imagens direto do nosso estúdio do São Gabriel, Rádio Bandeirantes Campinas. Eu sou o Heitor Fredo, nós vamos juntos até às 11h30 da manhã com os trabalhos técnicos de Lucas Pessoa na mesa de som e também central técnica com a coordenação do Gil Kleber. Agora 19 graus em Campinas, neste momento céu claro, depois da região metropolitana amanhecer com predomínio de sol, mas amplas áreas de neblina. Pegou neblina mais cedo no caminho para o trabalho, abriu a janela logo cedo e viu aquela nuvem toda no céu. Temperatura mínima hoje foi registrada no CEPAGRE em 11,7 graus. A semana será de tempo firme e seco, temperaturas subindo gradualmente. Em compensação, a umidade relativa do ar em declínio nessa semana. Para hoje, por exemplo, a máxima em Campinas está prevista em 26 graus, mas a umidade relativa do ar em torno de 40 graus. Temperatura mais alta, a gente volta a sentir um pouco de sede, mas nesse momento, friozinho, ventinho gelado e pouco sol na cara, a gente não tem esse hábito de se hidratar. Então, vale o alerta que o Rodrigo Leite vai trazer na reportagem. Temos que lembrar de tomar água nesse período mais seco, mais quente e o alerta sempre é importante.
Num dia como hoje, friozinho e nublado, é difícil achar alguém com uma garrafinha de água na mão. Faltou a garrafinha d'água, né? Por conta que não tá sol hoje e normalmente a gente não sente tanta sede, né? Mais de meia hora no parque e aí encontramos a Mona Lisa. Por onde ela anda, a garrafa vai junto. A família toda, na verdade, tem o hábito de beber bastante água. No inverno, o consumo de água costuma cair bastante, mas não deveria ser assim. E não adianta tentar substituir por outro tipo de bebida. A água ela é insubstituível. Lógico, a gente recomenda também, por exemplo, a ingesta de chás, sucos naturais. Só que assim, é a água com alguns compostos, que podem ser bons ou não, vai depender de cada pessoa. Quem pratica esportes precisa se hidratar ainda mais para repor o líquido perdido na atividade física. A água ajuda a regular a temperatura corporal, lubrifica as articulações, melhora o funcionamento do intestino e dos rins e desintoxica o organismo. Além disso tudo, a água faz muito bem para a pele, ou seja, quem toma bastante água tem menos rugas. Mas não adianta você tomar 1 litro de água de uma vez só. O consumo tem que ser gradual, ao longo do dia. A tua saúde aos pouquinhos melhora, você vai ter menos dor de cabeça, você vai ter uma pele melhor, com menos ruga. Quer envelhecer um pouco mais devagar, de forma saudável, visto que é uma coisa inevitável, vamos fazer bebendo água que é saudável. 10 da manhã, 4 minutos. Tiago Prudente, já hidratado na manhã desta segunda-feira, meu amigo? Bom dia para você. Da Rádio Bandeirantes, olha, eu acho que é por isso que tá aparecendo algumas rugas aqui. Eu confesso que eu não tomo muita água, é algo que eu preciso corrigir. Então, ainda não estou hidratado, daqui a pouquinho vou aqui enquanto o programa tá rolando. 10h05, poucas rugas de estresse para o motorista na manhã desta segunda-feira, trânsito fluindo bem pelas rodovias que cortam a nossa região. No sistema Anhanguera Bandeirantes, por exemplo, apenas a lentidão tradicional pela rodovia dos Bandeirantes na chegada a São Paulo. Na Anhanguera não há registro de congestionamento agora. Então o motorista que está nas estradas nos acompanhando pode seguir pela Anhanguera, que é a melhor opção, mas a Bandeirantes também não está nada extraordinário. Então vai tendo uma boa manhã de segunda-feira, quem segue para a capital paulista. No sentido interior, pistas liberadas sem nenhum congestionamento. No sistema da rodovia Dom Pedro, corredor Dom Pedro, começou agora há pouco a obra de pavimento do anel viário, hoje com interdição no quilômetro 10. Ainda na pista sentido Dom Pedro, quem está chegando a Campinas, o trecho está com bloqueio durante toda a semana. Nos horários de pico, haverá liberação do tráfego pelo acostamento, mas a faixa da direita vai continuar interditada. Trânsito um pouco mais carregado agora no trevo de Barão Geraldo para quem vem de Paulínia pela Zeferino Vaz, a SP-332, o famoso tapetão. Vai acessar a pista sentido Jacareí? Então precisa ter paciência porque está lento nesse momento pelo excesso de veículos. Semana começando com um tempo fechado no corredor Dom Pedro, mas não chove e não há registro de acidentes. Agora são 10 da manhã e 6 minutos. Deixa eu trazer para você que está me acompanhando aqui no Manhã Bandeirantes um caso de enorme repercussão de segurança pública no estado de São Paulo. É a morte de um policial militar da Rota Rondas Ostensivas Tobias Aguiar, espécie de tropa de elite da Polícia Militar do estado de São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas acabou de dar uma entrevista coletiva falando sobre a operação no Guarujá após a morte de um policial da Rota. Essa operação termina com 8 mortes. E antes da gente trazer a fala do governador, nós vamos trazer uma reportagem do Rodrigo Hidalgo que fala sobre a prisão do suspeito de ter atirado no policial militar Patrick Bastos Reis, de 30 anos, membro da Rota, que estava trabalhando, estava em uma operação quando foi morto. E segundo a investigação da polícia, por esse homem apontado como um sniper do crime organizado. Ele se entregou no meio desta operação e o Rodrigo Hidalgo traz as informações. Acompanhado do advogado, o homem suspeito de matar o soldado da Rota se entregou em um shopping center na zona sul de São Paulo. Ele fez o que é correto, tem que se entregar. Em seguida, Erickson Davi da Silva, ou Deivinho, foi levado para a sede da Corregedoria da PM no centro da cidade. Depois, a polícia o conduziu para a delegacia do Guarujá, litoral paulista, onde o crime aconteceu. Tudo descendo, ele vai pro Guarujá, a tia Lala tá nesse carro.
O PM da Rota, Patrick Reis, unidade de elite da corporação, foi morto com um tiro no peito durante um patrulhamento na noite de quinta-feira numa comunidade dominada pelo PCC. A segurança nessa região do Guarujá ficará reforçada por pelo menos um mês. Outro PM baleado não corre risco de vida. Deivinho, que nega ter feito os disparos, deve responder por homicídio e tentativa de homicídio. Outros 9 suspeitos de envolvimento no crime foram presos e um acabou morto em confronto com a PM. Ele foi identificado como o principal líder da organização criminosa lá da Baixada Santista. Então, é um indivíduo de alta periculosidade que exercia a função de liderança lá do tráfico de drogas. Com a morte do soldado Reis, subiu para 8 o número de policiais mortos em serviço esse ano no estado de São Paulo. Essa operação, que aconteceu no final de semana, contou com 600 agentes de equipes especializadas das polícias civil e militar do litoral de São Paulo, mas também da capital paulista, que desceram até a Baixada Santista após a morte do soldado Reis. O que se sabe é que o tiro que matou o policial da Rota foi efetuado a uma distância entre 50 e 70 metros do alto de uma comunidade em Guarujá. Os soldados foram atacados quando faziam um patrulhamento na Vila Zilda, uma região sensível para a segurança pública do litoral. A cidade do Guarujá, inclusive, vem sofrendo muito com crime organizado por conta, principalmente, de assaltos na orla, mas também do domínio de facções criminosas. A gente fala facções, mas é uma só que age no estado de São Paulo, você sabe qual é, a gente não vai ficar repetindo para não fazer publicidade, mas é essa facção criminosa que você está pensando, que age dentro e fora dos presídios e que no Guarujá tem tomado principalmente essas regiões de morro, essas regiões de serra. O governador Tarcísio de Freitas, além de falar sobre essa operação do final de semana, falou também sobre as ações na região da Cracolândia, em São Paulo, e colocou esses como hoje os 2 pontos mais sensíveis para a segurança pública do estado de São Paulo. Vamos acompanhar essa fala que aconteceu há cerca de 30 minutos na capital paulista. Nós estávamos no curso da Operação Impacto na Baixada Santista, no Guarujá, uma operação contra o tráfico de drogas que, infelizmente, tomou conta da Baixada Santista. Pela proximidade com o Porto de Santos, pelas mazelas sociais, pela questão da geografia, né, pela favelização, enfim, o tráfico ocupou a Baixada Santista. E nessas operações a gente teve o falecimento do soldado Reis, soldado de Rota, e que abalou muito a nossa polícia, abalou, acho que a nossa sociedade como um todo. É inadmissível que um soldado da polícia no serviço seja atacado. É inadmissível que o crime ataque um policial. É inadmissível que a gente perca gente em serviço. Há de se ter o respeito com a instituição, há de se ter o respeito com a polícia. Eu sempre disse que sem ordem a gente nunca vai ter progresso. Então, a partir daí, a gente eclodiu uma operação, a Operação Escudo, para capturar os criminosos. E no dia de ontem, o atirador foi capturado. Um trabalho de investigação conduzido pela Polícia Civil, que envolveu aí recursos de inteligência, que nos permitiram identificar todos que participaram dessa lamentável ocorrência. Ao longo do final de semana, parte das pessoas envolvidas já haviam sido presas, e ontem a gente teve a prisão daquela pessoa que efetuou o disparo, que foi conduzida pela própria Rota, até a delegacia de polícia. A operação vai prosseguir, vai continuar, a gente vai prosseguir com a operação na Baixada Santista, e esse é um primeiro passo. Nós vamos levar para a Baixada Santista o aumento de efetivo, nós vamos levar para a Baixada Santista unidade da Polícia Militar, nós devemos ter mais uma unidade da Polícia Militar na Baixada para aumentar o efetivo e responder ao anseio da Baixada. A gente sabe o quanto a criminalidade tem assolado os moradores da Baixada Santista e nós vamos aumentar o efetivo lá. Por outro lado, aqui no centro de São Paulo, nós tivemos uma nova operação na Cracolândia, no dia de ontem, com 15 presos. Entre eles, alguns presos da última operação. Então, pessoas que haviam sido presas foram soltas na audiência de custódia e voltaram a ser presas. Criminosos que estão lá diuturnamente levando droga, praticando o tráfico,
né, atentando contra a saúde de uma série de pessoas que são vítimas. E um trabalho que tem sendo feito é a separação do dependente, do usuário, do traficante. O traficante que tem se especializado, ele separa drogas em alguns locais, então está sempre importando pequenas quantidades, mas ele leva aquela pequena quantidade, comercializa, volta. Também está havendo um trabalho grande de inteligência, né, de filmagem, de acompanhamento desses traficantes, para que a gente consiga levantar a quantidade de provas necessárias para apresentar esses traficantes, esses criminosos na justiça. Uma série de ações estão sendo planejadas no centro, vão ser divulgadas oportunamente. A gente está falando de ações no campo da assistência social, no campo do tratamento ao dependente químico, no campo da habitação, no campo da revitalização do centro. E ao longo do tempo vocês vão tomar contato com aquilo que está sendo planejado, em parceria com a Prefeitura de São Paulo. Mas a gente não vai medir esforços para enfrentar esse problema, né? Faremos todo o esforço possível para resolver esse problema e teremos também no centro o emprego de tecnologia e o aumento de efetivo policial. Em breve, a gente terá mais uma unidade da Polícia Militar no centro de São Paulo e a ideia é, por meio da tecnologia, por meio do aumento de efetivo, a gente ter um sucesso aí no combate à criminalidade. A gente sabe o quanto isso está sendo maléfico para aquelas pessoas que vivem, que trabalham no centro. É incalculável o prejuízo que nós estamos tendo com o fechamento de negócios, com a perda de empregos. Então, todos os anos a gente está falando de 20... O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, um trecho da entrevista coletiva que foi concedida agora há pouco, ao lado também do secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite. Para a gente separar em duas partes aqui o que foi falado pelo governador, primeiro com relação às ações no Guarujá, a ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo afirmou que 10 pessoas morreram na Operação Escudo, iniciada na sexta-feira após o assassinato do policial militar Patrick Bastos Reis, que era soldado da Rota. Segundo o ouvidor Cláudio Aparecido da Silva, moradores do Guarujá relataram que policiais teriam torturado e matado um homem e prometido matar ao menos 60 pessoas em comunidades da cidade. O número exato de mortes ainda depende da confirmação de mais casos, isso segundo a ouvidoria da Polícia Militar. Um vendedor ambulante estaria entre os mortos na operação policial de sexta-feira. A afirmação da família é de que ele teria sido encontrado com 9 tiros, queimaduras de cigarro e um corte no braço. É um assunto que é extremamente sensível e delicado porque é preciso ter a investigação de como é feita a operação. Operações policiais em áreas de risco, em áreas tomadas pelo crime organizado, são operações tensas que em alguns momentos têm excesso, sim, por parte da polícia. Em outros momentos, ações práticas são tratadas como excesso e isso precisa ser colocado na balança para investigar o que de fato está acontecendo. O que não pode ser aceito como normal é um policial militar que está na sua função, está ali numa área de segurança com a sua operação sendo montada, levar um tiro, perder a vida em pleno trabalho e isso ser tratado como normal. Como também não pode ser normal um morador que já é vítima por parte do crime organizado também ser colocado numa situação de humilhação e de violência por parte de forças policiais. Então, a investigação ela tem que ter o equilíbrio, nem colocar os bandidos numa posição de vítima e nem colocar os moradores numa situação de que todos ali são bandidos. A coletiva até agora do Tarcísio de Freitas, Tiago Prudente, mostra um governador dando um respaldo para a polícia fazer essas ações e a gente espera que o governo também tenha esse mesmo equilíbrio e esse mesmo bom senso para apurar os possíveis excessos que a comunidade vem denunciando. Mas, Heitor, eu vou te decepcionar porque esse equilíbrio não vai haver pela entrevista em que o Tarcísio de Freitas deu. Entrevista não, ele deu uma declaração e depois ele foi embora, não quis responder perguntas porque ele sabia que a imprensa ia perguntar sobre a questão da operação que deixou pelo menos 8 mortos na Baixada Santista. E o que você falou é muito importante,
É sim condenável, é sim um absurdo um policial morrer cumprindo o seu dever, deve ser investigado, as pessoas devem ser presas e punidas por isso. A gente não quer que nenhum policial morra nos cumprindo o seu dever, mas a gente também não pode esconder que os policiais também morrem não só em operações, morrem porque eles não têm assistência do Estado para cuidar da sua saúde psicológica. A gente teve casos aí de o colega matando colega, e a questão psicológica. Não tem esse respaldo, não tem bons salários e enfrentam inúmeras dificuldades. Então a gente também não pode tapar o sol com a peneira. Ao mesmo tempo, a gente também não pode minimizar as mortes que aconteceram durante essa operação. E durante essa coletiva, o secretário de Segurança Pública, eu assisti ela praticamente toda, meio que minimizou, dizendo que é uma narrativa do tráfico de drogas. Inclusive, desmereceu a ouvidoria da Polícia de São Paulo, dizendo que a ouvidoria estava até com o número errado, 10 mortos, e a ouvidoria estava ali ouvindo uma narrativa dos traficantes. A ouvidoria recebeu relatos de tortura, relatos de invasão, relatos de excesso, inclusive questões aí sobre a vingança por causa da morte desse policial militar. Então a gente precisa dividir as coisas. Não é possível comparar mortes. Olha, essa morte é mais grave, essa vale mais. Uma vida não vale mais do que a outra. Todas as vidas têm o mesmo valor. E aquela questão. Se houve uma morte num confronto policial, é uma coisa. Mas alguém ser encontrado com 9 tiros e sinais de tortura é outra coisa. É uma coisa completamente diferente. A polícia está para cumprir o seu dever. A polícia está para proteger e o Estado tem a função de dar segurança para esses policiais trabalharem de forma mais segura possível. É uma profissão de risco e isso tem que ficar muito claro. Então, essa coletiva demonstra que não vai se ter o equilíbrio. Não vai se ter o equilíbrio em apontar que os dois fatos são gravíssimos. E esse equilíbrio eu não vi na coletiva. E agora, eu sei que o ouvinte está falando, mas dos 8 mortos, segundo a Secretaria de Segurança Pública, 4 têm passagens pela polícia. Outros 4 ainda estão em processo de identificação. Independentemente se tem passagem pela polícia ou não, são 8 mortes em uma operação policial. E é preciso se investigar. É algo muito fora da curva para o estado de São Paulo. E isso tem que ficar muito claro. Então a gente precisa que haja uma investigação para verificar o que aconteceu. Foram apenas confrontos mesmo, mortes ocasionadas por confrontos com a polícia, ou foi algo mais? É preciso ouvir esses moradores. É preciso sim uma investigação. É preciso sim prender e punir quem matou o policial, sem dúvida nenhuma. Mas também é preciso investigar os excessos por uma questão de civilidade, lembrando que a polícia militar representa o Estado, para que esses moradores de comunidade não sejam mais uma vez vítimas do crime organizado e vítimas do Estado. É preciso atenção com essa questão. E eu não vi essa questão, principalmente do secretário de Segurança, Guilherme Derrite, que chegou até a desmerecer a ouvidoria da Polícia Federal, da Polícia Militar de São Paulo, dando vários tons irônicos à questão da ouvidoria da Polícia de São Paulo. Lembrando que a ouvidoria é o canal para a população quando tem algum abuso da Polícia Militar. Então ela não pode ser desmerecida. Ela sim é um órgão importante da população também, porque muitos policiais adotam um protocolo, são um exemplo, mas também muitas vezes abusam. E aí tem um outro detalhe, Heitor, ele fala sobre essa questão de focar na Cracolândia e na Baixada Santista. E o interior de São Paulo? O interior de São Paulo também vive uma epidemia de crimes. Então, acho que o governador, eu espero que a gente não passe mais uma vez o interior de São Paulo esquecido pela administração do governo estadual. O interior de São Paulo tem inúmeros problemas. Campinas também tem inúmeros problemas. Então é preciso uma atenção. E um outro ponto que eu destaco aqui, política de segurança pública que foi relatada nessa coletiva, aumento de efetivo. Essa política de segurança pública está falida. Não adianta aumentar efetivo policial. Não adianta. A gente precisa pensar numa nova política de segurança pública. Eu ouvi o governador e o secretário de Segurança Pública o mesmo discurso dos últimos 30 anos do PSDB aqui em São Paulo. A nossa política de segurança pública não funciona. Não funciona porque a organização criminosa continua crescendo e dominando todo o Estado. Já dominou, né? Então, eu acho que
me deixou bem triste essa coletiva, porque eu não vi nada de novo. E só para concluir, questão da Cracolândia. Foram presos, mesmas pessoas que foram presas na última operação. É claro que foram presas as mesmas pessoas. Um levantamento da Defensoria Pública mostrou que uma operação no fim do ano passado, a maioria, mais de 90% das pessoas presas foram liberadas. Sabe por quê? Não é culpa do judiciário. É porque chegou no momento da audiência de custódia em que a polícia precisa apresentar as provas para manter essas pessoas presas e não tinha provas. O que demonstra que as operações na Cracolândia são meros espetáculos midiáticos da polícia que não está conseguindo manter essas pessoas presas porque não consegue gerar provas. O governador fala do investimento em investigação, mas esse investimento ainda não se concretizou. A Polícia Civil está sucateada no estado de São Paulo. Então é preciso, sim, uma mudança na nossa questão da política de segurança pública. Foi um comentário um pouquinho maior aqui, mas é que esse assunto é muito delicado e me deixou um pouco triste, um pouco sem esperança com essa coletiva, porque eu vejo as mesmas ações que são tomadas nos últimos anos sendo tomadas novamente e a gente sabe que não dá certo, porque se desse certo a gente estava num cenário bem diferente. Olha, a investigação de possíveis abusos, ela é relativamente simples de ser feita. Porque desde 2021, os policiais da Rota utilizam câmeras no uniforme que gravam todas as ações em tempo real. Essas imagens precisam ser entregues à ouvidoria, que está recebendo essas denúncias, ao governo do estado como um todo, à polícia militar, à polícia civil. Precisa dar transparência a essa operação. Se os disparos forem feitos num momento de confronto, se forem feitos para proteger a população que ali mora, os policiais que estão ali na operação, isso tudo faz parte da lei. Isso tudo é uma prerrogativa dos policiais nesse confronto. Se as mortes aconteceram nessa troca de tiros, as câmeras foram registradas. As câmeras mostraram. Se houve esse abuso, como está sendo relatado por parte da população, e essa população precisa ter credibilidade também no que está falando, é preciso ouvir os moradores que ali estão, essas imagens vão mostrar. Mas deu problema em uma câmera. Aí você começa a levantar a hipótese de que realmente tentaram manipular alguma coisa. A tranquilidade por parte do governo do estado pode também demonstrar que a câmera provou a legalidade da ação. Mas isso é preciso aparecer. Isso é preciso mostrar. Claro que não tem que expor a imagem da pessoa sendo morta em praça pública para todo mundo assistir. Mas tem que ter essa imagem, entregar inclusive aos órgãos de direitos humanos, à OAB e a outras entidades que estiverem acompanhando de perto para mostrar, olha, foi exatamente assim que aconteceu a operação. As câmeras do uniforme, que foram um ponto de discussão na campanha política com o então candidato Tarcísio de Freitas dizendo não ser a favor, podem ser justamente agora a prova de que essa operação está sendo feita dentro da lei. Então, eu sempre sou a favor da transparência em tudo. E nesse caso, mais do que nunca, porque estamos falando de uma operação que termina em mortes, de denúncias sendo feitas por parte da população, de alguns moradores, e isso tem que ser esclarecido. Então, quanto mais transparente for por parte da Polícia Militar, melhor para a própria corporação. E eu acredito que isso possa vir a aparecer, sim. Se essas imagens não mostrarem nenhuma ação mais violenta fora do que é o padrão policial, aí o governador Tarcísio de Freitas certamente vai ter mais credibilidade para falar sobre segurança pública daqui para frente. E o que a gente espera é justamente um governo que apresente soluções novas, que apresente maneiras novas de agir e que o número de pessoas inocentes caia para zero de preferência, mortas nesse tipo de operação e principalmente no dia a dia em que a população está exposta. É um desafio, é um trabalho extremamente delicado lidar com segurança pública numa área de risco. E esse tipo de confronto entre crime organizado e polícia, a gente não via há muito tempo nas cidades aqui do estado de São Paulo. Elas são mais, entre aspas, comuns nas operações que a gente costuma ver no Rio de Janeiro.
é uma forma diferente que a polícia está agindo e por estar fechando o cerco, está tendo a bala vindo do outro lado também nessas comunidades, ou o crime organizado mudou a forma de agir. Então tem muitas frentes a serem investigadas, muitas, inclusive a operação em si lá na Baixada Santista. Com relação à Cracolândia, o governador falou mais ou menos o que a gente vinha apontando aqui. A dificuldade de se ter a prisão de quem é o traficante, que se mistura no meio do usuário com pequenas porções, vai reabastecendo, e a audiência de custódia que liberou muitos desses suspeitos, porque é a lei, é o que está na lei. Então a cobrança de quem acredita que tem que mudar a lei tem que ser feita para os deputados. A aplicação do judiciário, a aplicação da polícia civil é dentro do que está na lei. Nosso Código Penal, ele é bem antigo, para muita gente está defasado em vários pontos, então que se escolham deputados que vão trabalhar nessa mudança da lei com maturidade, com conhecimento dessa prerrogativa legal. Agora, a Cracolândia e a Baixada Santista são colocados como prioridade do governo do estado. Tiago destacou, o interior de São Paulo também precisa dessa atenção. Então cabe ao governador de São Paulo colocar nessas outras regiões profissionais, como foi feito recentemente, teve uma mudança e a gente está acompanhando esses novos chefes desses departamentos, os DEINTERs, para que eles tenham a capacidade de analisar as prioridades aqui também da segurança pública. E que o governo do estado não foque tudo na capital, que é onde está o maior eleitorado, e na Baixada Santista, que é onde está parte do turismo do estado de São Paulo. A nossa região também precisa dessa atenção e eu concordo com você, Tiago. Preciso dessa atenção, porque senão, o que vai acontecer? Vamos supor, aumenta o policiamento na Baixada, acaba expulsando o crime organizado de lá. Onde esse crime organizado vai parar? Eles vão migrar para algum lugar. Então é preciso atenção quanto a isso, e fora que nós já temos muitos problemas aqui, muitos problemas que precisam ser combatidos, não só nas grandes cidades do interior, mas também nas pequenas cidades, que também estão virando redutos do crime organizado. Então é preciso uma política de segurança pública. Eu sei que o governador tem suas prioridades, mas a prioridade tem que ser o estado inteiro. O interior de São Paulo não pode ficar em segundo plano. Aqui no interior de São Paulo vivem mais de 22 milhões de pessoas, 22 milhões, metade da população do estado, em um território muito maior do que a Baixada e a capital. Então é preciso uma atenção também ao interior de São Paulo. E não é só com efetivo, é o que eu digo, é uma nova política de segurança pública. O estado precisa repensar essa política de segurança pública. Aí o ouvinte vai perguntar, mas fazer o quê? Eu realmente não sei. É preciso sentar com especialistas de segurança pública e ver o que deu certo em outros países, em outros locais, em locais que têm uma situação parecida com a nossa, porque não dá mais. A gente fica nesse... É um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso que a gente fica nessa situação. E um outro ponto, Heitor, que me chama a atenção, e eu espero que isso não esteja acontecendo em São Paulo, é que agora o crime organizado em São Paulo comece a atuar como crime organizado no Rio de Janeiro, ou as milícias, que lá no caso tem. Porque já pensou a gente começar a presenciar confrontos entre crime organizado em favelas em São Paulo, em favelas em Campinas, em favelas na Baixada Santista? A situação que vai se dar com isso porque a facção que age aqui em São Paulo age diferente das facções do restante do país. Ela não tem essa tendência de confronto, nunca foi assim, pela estrutura em que ela se organiza e pela forma que ela se dá e pela forma que ela administra, vou chamar de negócios aqui, mas os crimes que ela comete. Nunca foi de enfrentamento à polícia. A gente presenciou isso uma vez, em 2006, não é? Se eu não estou enganado, onde tiveram aqueles ataques por todo o estado de São Paulo. Então é preciso um cuidado também, porque se a gente vai vivendo um novo momento, é preciso repensar também essa questão. E aí milhares de inocentes vão estar na linha de tiro, como é no Rio de Janeiro. Parece que é algo aqui alarmista, mas não é. É preciso repensar também isso.
esse combate, como é que vai ser feito para evitar que situações como essa se proliferem pelo Estado. Então, são pontos delicados, e aqui a gente fala, o combate ao crime organizado tem que ser algo firme, tem que ser algo do tempo todo. É muito diferente de um assalto de rua. O crime organizado tira vidas, milhares de vidas todos os dias. Porque ele é o que fornece drogas, que faz toda essa distribuição. Então é preciso um combate firme, mas ao mesmo tempo é preciso de um combate inteligente. Não adianta ficar fazendo operação para ficar aparecendo na TV. É preciso operação efetiva. Melhor que não apareça e combate o crime organizado de verdade do que aparecer. É preciso de um trabalho sério. Porque senão a gente vai ficar, Heitor, quando essa facção apareceu em São Paulo, quem estuda a história dessa facção lembra que o secretário de Segurança Pública da época negava a existência dessa facção. Dizia que não existia, que era coisa da cabeça da imprensa. E depois virou o que virou. Então é preciso atenção e a esses movimentos para que a gente não tenha uma mudança muito radical no que está acontecendo em São Paulo e os inocentes fiquem na linha de tiro. É preciso de um combate inteligente. Não adianta ficar trocando tiro com bandido para tudo quanto é lado, porque isso só vai resultar no que acontece no Rio de Janeiro. É troca de tiro todo dia e facção criminosa e milícia cada dia mais forte. Ouvinte da Rádio Bandeirantes participa pelo 97102-1493, 97102-1493, agradecendo aqui ao Paulo André. Paulo, manda um áudio pra gente também aqui, resumido com a sua opinião, que a gente quer trazer também para o nosso ouvinte para compartilhar a sua opinião. O Roberto de Jundiaí, ele escreve o seguinte: sugestão para a Cracolândia. Vou reproduzir aqui o texto que ele nos mandou. Sugestão para a Cracolândia: campo de concentração, mas do bem. Fazer um galpão enorme, todo cercado, colocá-los todos lá, atendimento médico, refeição e o mais importante, polícia 24 horas para que nenhum traficante chegue perto. Limpar o centro da vida ali da capital paulista e não deixar mais nenhum ser humano usar droga ali. Por favor, em nome de Jesus, pensem e divulguem essa solução humana. Que Deus abençoe vocês e todos os dependentes vítimas dos traficantes bandidos. Olha, Roberto, a lei não permite que haja um encarceramento sem a autorização. Há uma discussão sobre a possibilidade de uma internação compulsória a casos mais graves. E aí você teria que colocar esta pessoa, com consentimento da família, com consentimento de alguém, em uma clínica de reabilitação. Na prática, isso não foi para frente até agora, porque é muito caro o tratamento de uma pessoa dependente química. E o Estado talvez não tenha o dinheiro suficiente para esse tipo de ação. O que o Estado já oferece, o que as prefeituras oferecem para as pessoas dependentes químicas, parecido com a ideia que você quer, mas sem essa ideia de campo de concentração, são os albergues, os abrigos, onde há uma fiscalização, uma revista, presença de guardas municipais, e se alguém for identificado com droga, essa droga é apreendida, a pessoa é impedida de ali ficar. Mas criar um espaço no centro de São Paulo, onde as pessoas tenham ali atendimento, refeição, polícia 24 horas, não vai, acredito que ser a solução, porque você está falando de uma área pública em São Paulo, não há polícia para ter esse trabalho ali 24 horas e não acredito que isso vai impedir o consumo e a venda de drogas numa região como o centro de São Paulo. Elas simplesmente vão para outro canto, elas simplesmente vão para outro bairro, Thiago. Exatamente, só vai migrar de lugar. Eu vou dar um conselho aqui para o ouvinte. Eu entendi que ele devia estar falando da internação compulsória, mas assim, o termo campo de concentração, mesmo que ele usou do bem aí, eu aconselharia ele não a utilizar. Por que não utilizar? Porque campo de concentração é algo que foi utilizado pelos nazistas, foi utilizado pelo stalinismo também, para colocar pessoas que eram indesejadas naquelas sociedades. Foram os judeus, e aqui eu não estou falando que os judeus são indesejados, estou falando naquele contexto para os nazistas naquela ocasião. Judeus, foram colocados ali também LGBTs, pessoas com deficiência. Então, esse não é o termo adequado para se utilizar, como o stalinismo, o comunismo utilizava na União Soviética para colocar aqueles indesejados que eram contra o regime. Então, esse não é o termo adequado para se utilizar, só passando aí
para o ouvinte, de maneira nenhuma, mesmo que seja um campo, como ele disse, campo de concentração para o bem, mas só essa... porque esse é um termo que remete a um momento terrível da nossa história. Mas é o que o Heitor falou, não adianta você colocar lá, vamos fazer internação compulsória, fez a internação compulsória, o tráfico de drogas pode sair daquela região, mas ele vai para outra, porque o problema não são só aquelas pessoas, é toda uma cadeia. É toda uma cadeia de fornecimento, de distribuição. Então é muito mais complicado do que isso. Porque o tráfico de drogas não está só lá no centro de São Paulo. Se você vier aqui para Vila Andrade, distrito da Vila Andrade, que é onde eu moro, zona sul da capital, aqui também tem tráfico de drogas. E aí? Como é que se soluciona essa questão? A gente só vai jogar a Cracolândia para outro lugar. É um problema de segurança pública geral. Por isso que eu acho que a Cracolândia, a única solução para ela é um trabalho grande. Quando a gente começar a combater seriamente o tráfico de drogas, com políticas efetivas, não essas políticas que a gente tem adotado hoje que não funcionam, a gente sim vai ter resultados quanto à Cracolândia. E tem a questão também do direito de ir e vir, né? As pessoas têm o direito de, por exemplo, a pessoa... Você não pode internar ela, você não pode prender ela sem ela cometer um crime. Então, seria equiparado a isso, por exemplo. Tanto que a internação compulsória é algo muito discutido e algo que sempre levanta polêmica. 10h38, deixa antes de seguir o giro de notícias e também de ouvintes que estão participando, trazer uma informação de trânsito, porque a concessionária Autoban acaba de confirmar um acidente na rodovia Anhanguera, na pista sentido interior, trecho que passa por Campinas, no quilômetro 102. Ainda não há informações sobre vítimas, mas há 1 quilômetro de lentidão e também reflexos na Adalberto Panzan, que é a ligação entre Anhanguera e Bandeirantes, ali próximo à região da Vila Padre Anchieta. Então, nesse momento... Quem está na rodovia Anhanguera, um acidente é registrado em Campinas. Atenção para esse trecho, 1 quilômetro de lentidão e o trabalho sendo feito agora tanto pela Polícia Militar Rodoviária quanto também pela concessionária a CCR Autoban. Mensagens de áudio chegando, a gente vai reproduzindo para trazer também a sua opinião sobre esse assunto de segurança pública aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Bom dia a todos, DJ Alê. Heitor Fredo, Thiago, estou acompanhando atentamente o debate de vocês aí sobre a segurança pública, o que aconteceu lá com o policial, mas nós temos que ver também que a polícia está com parte dos braços atados. Determinações do Supremo, você não pode subir no morro sem uma causa provável. Algumas batidas policiais não podem ser feitas, que hoje em dia são consideradas ilegais. Precisa também mexer nesses aspectos e dar armamento político, jurídico, para esse policial poder agir. Grande abraço a todos, DJ Alê. Obrigado, DJ Alê. Boa recuperação. Aí tá meio gripado, tá com a voz meio fraca, mas certamente vai se cuidar. E olha, o Adriano Vermelho escrevendo: não podemos mais fechar os olhos. Se continuarmos fazendo vistas grossas, como no começo dessas organizações, essas hordas do mal ficarão ainda mais estruturadas. Porque é fato, é uma guerra e pior, em meio a civis inocentes e diferente do que pensam alguns que não conhecem a dinâmica de uma comunidade, o povo honesto e trabalhador são a maioria e estão reféns desses bandidos. É necessário mesmo endurecer, ele questiona. Inevitável, mas o principal é a retomada pelo Estado desses lugares, que são bases estratégicas do que ele chama de sindicato do crime. Tempos difíceis à vista, é a opinião do nosso ouvinte Adriano Vermelho. Tem mais mensagem de áudio chegando e a gente vai girando a opinião do nosso ouvinte. Bom dia, Thiago, Heitor. Vamos tentar resumir. O que precisa na realidade é uma mudança geral na aplicação das leis. Eu não sei nem se é a aplicação das leis, mas uma lei mais simples e sem tantos buracos de interpretação. Porque você prende um bandido hoje, amanhã ele está solto, aí você fala que a polícia não fez o procedimento correto, eles acham brecha para soltar, você entendeu? E que nem fala, né? Às vezes dá a impressão que está fazendo coisa midiática para aparecer, mas que nem aquela própria operação do GAECO que teve alguns dias atrás. Se vocês quiserem, levo vocês em todos os lugares que foram fechados ponto de droga e está tudo aberto. E todos eles soltos. Não adiantou nada. Foi culpa da polícia ou culpa das leis? Você entendeu? É só uma opinião. Existe essa impressão do enxuga-gelo e se não enxuga-gelo, transborda. Então,
É preciso ter ação, mas ao mesmo tempo uma política mais completa para que o local não volte a ser depois um ponto de tráfico. O Wagner Marcondes também nos escreve: por favor, me permita um contraponto. Ele ouviu a entrevista do governador na íntegra. Quando ele foi indagado sobre as mortes, ele respondeu, assim como fez o secretário Derrite. Fato é que basta as forças de segurança agirem nessas tais comunidades que começa o que ele chama de mimimi de tortura. Vamos lembrar, o policial que ali está em situação de confronto. Basta acontecer qualquer operação policial e essa conversa de abusos logo aparece. Isso é do norte ao sul do país. Me desculpem, mas ainda não inventaram uma forma de combater o crime utilizando flores e lenços brancos. Digo ainda que na tal entrevista, os repórteres que lá estavam se preocuparam mais em saber quem eram e como estavam supostos marginais presos do que propriamente lamentar a morte de um pai de família que deixou uma criança de 3 anos. Eu, pessoalmente, lamento por essa morte e só. Agora, a resposta tem que ser dada. É curioso, a polícia não faz nada, é criticada. Quando faz, é criticada porque fez. Então é criticada quando não faz e depois quando faz. Afinal, estamos do lado de quem? Da sociedade ordeira ou do crime? Eu, pessoalmente, tenho o meu lado bem definido, a opinião do Wagner Marcondes. Em segurança pública, Wagner, eu concordo com alguns pontos do Wagner, mas em alguns aqui eu acho que a gente tem que deixar uma coisa clara. Na segurança pública, não há a questão de um filme, como a gente assiste, de heróis e vilões. Claro que você tem, de um lado, a polícia combatendo o crime organizado. Isso é muito claro, isso é muito bem definido. E você tem que confiar nas instituições de segurança pública que representam o Estado, que estarão competentes para combater o crime organizado do outro lado. No meio do caminho, na vida real, existem abusos de policiais que não são a maioria da corporação e existem pessoas que ficam no fogo cruzado entre o crime organizado, ações policiais legítimas e abusos de policiais que fogem do que é a política de segurança pública. É aí que entra também o papel da imprensa, é aí que entra o papel da corregedoria, é aí que entra o papel da ouvidoria da Polícia Militar para que esses abusos não aconteçam. Daí a dizer que todas as pessoas que morreram em conflito com a polícia eram anjinhos que precisavam de proteção é um outro caminho. É muito diferente, porque tem gente que morre em confronto com um fuzil na mão. Mas daí a dizer que todas as pessoas que morreram em ações policiais eram bandidos, também é outro caminho que precisa ser investigado, porque pode sim ter abuso nessa operação. O que eu estou defendendo é que o governo mostre as imagens das câmeras do uniforme, ouça os relatos da população que ali está e entenda o que foi conflito armado, o que foi confronto e o que foi abuso. Nesse momento, ainda não dá para cravar nada. É esse o ponto que eu estou defendendo. E política de segurança pública é muito complexa, absolutamente complexa. Tem mais mensagem de áudio chegando também aqui no nosso WhatsApp. Bom dia a todos da Band, aqui é o Juarez de Paula, bom dia o pessoal da técnica. Olha, Tiago, Heitor, olha, sinceramente, quando se fala de Cracolândia, o pessoal pensa só em São Paulo. O Brasil inteiro precisa de uma política pública séria, que tem pequenas Cracolândias em todo o país. Basta a cidade ser uma cidade média para grande, naturalmente tem a Cracolândia. Então, essa questão de resolver o problema só em São Paulo fica muito vazio, porque o país inteiro precisa de uma política pública séria para cuidar desse assunto. É muito sério isso, porque tem muita gente querendo ganhar voto em cima dessa tragédia humana. Um abraço, fica com Deus aí. Para a gente fechar esse assunto, o Edson Elias, ouvinte de Campinas, escreve: a polícia nunca pede para a mídia ir filmar ações para passar na televisão. Exatamente o inverso. A mídia que precisa aumentar sua audiência à la Datena com programas de mau gosto. Não entendi o contexto aqui, mas agradeço a opinião do Edson Elias. Tiago. Eu acho que ele está dizendo que é a imprensa que pede para gravar as ações policiais. Bom, não vou entrar nesse mérito porque é outra história. Mas só para concluir, Heitor, a gente vê que tem opiniões diversas, né, sobre essa questão da segurança pública dos ouvintes. E é um ponto interessante esse,
porque demonstra que a gente está focado, todo mundo quer resolver esse problema da segurança pública, mas parece que não é algo de interesse dos nossos políticos. Acho que tem a questão da lei, que precisa sim ser trabalhada. É um ponto importante que a gente precisa, sim, modificar. Não sei o caminho que precisa se tomar, mas precisa se debater. Eu sempre pontuo essa questão aqui. É preciso discutir a questão da lei. É preciso também se discutir a relação da polícia com a sociedade, como se dá esse contato da polícia com a sociedade, exatamente para que a polícia não precise entrar em confronto com criminosos. Esse é um ponto importante. A falta do Estado nesses locais faz com que a polícia tenha que entrar em confronto. Quando eu defendo aqui uma outra política de segurança pública, uma política de segurança pública que seja ampla e atenda outras áreas. Porque imagina só, se o Estado está presente naquela comunidade, fornecendo água, esgoto, educação, saúde, o crime organizado vai ser enfraquecido. Porque o Estado traz confiança para as pessoas. E a presença da polícia, que é muitas vezes, e tem que ser colocado aqui, sinônimo de medo nessas comunidades, pelos confrontos ou pelo que pode acontecer, sem dúvida nenhuma, seria muito mais tranquila. E assim a gente conseguiria enfraquecer o crime organizado. E a polícia estaria nessas comunidades fazendo patrulhamento, fazendo operações sem confronto, sem morte de policiais. É isso que a gente precisa entender. A polícia não é a linha de frente numa política de segurança pública. Ela é a última linha de defesa na segurança pública. A segurança pública significa outros investimentos. E é isso que eu quero dizer. Eu não quero mais confronto de policial com criminosos. Eu quero que o crime organizado seja desmantelado e esse crime organizado seja preso, mas com outras políticas que podem sim fazer com que ele seja desmantelado, para que policiais não morram, porque essa política de enfrentamento não está funcionando. E tem um outro detalhe, mudar as leis, sim, importante, vamos mudar, transformar as leis. E aí, vai prender esse monte de gente e colocar nessas cadeias que não tem o mínimo de condição de fazer a reabilitação das pessoas, porque presídio não é só encarceramento sem reabilitação vai fazer com que essas pessoas fiquem presas alguns anos e voltem para a rua para cometer novos crimes. Então é preciso entender que o nosso sistema como um todo está falido. Então não adianta prender e jogar lá e aí daí 10 anos essa pessoa sai e volta a cometer crimes, porque a gente vai virar o círculo vicioso que nós já estamos vivendo. Presídio é reabilitação, reabilitar essas pessoas para que elas possam voltar para a sociedade e realmente desempenhar um papel na nossa sociedade. Então é um debate tão amplo, e toda vez que eu entro nesse debate eu não tenho essa sensação, Heitor, se você tem. Eu sinto que todos os pontos desse debate vivem problemas gravíssimos, e aí a gente tenta resolver um dos pontos, esquecendo que é um problema tão complexo que, se não for uma política, e como o Juarez lembrou aí, de uma política nacional, não vai adiantar nada. Se a gente não mudar a nossa percepção sobre encarceramento, nossa percepção sobre combate à violência, sobre implantação de projetos onde precisam chegar o Estado, e também a percepção de direitos. Porque quando a imprensa bate nessa questão sobre, olha, tem relatos de tortura, relatos de invasão de barracos, imagina só se a polícia entrasse num prédio, numa zona nobre da cidade de Campinas, para cumprir uma operação e fosse metendo o pé na porta dos apartamentos. Muitas pessoas se sentiriam, falar, mas eu estou tendo o meu direito de ser respeitado. É assim que a comunidade se sente. Então a gente precisa lembrar, direitos são para todos, seja para quem vive na comunidade, seja para quem vive numa mansão em um condomínio fechado na cidade de Campinas. E são dois assuntos muito diferentes que não podem ser tratados como iguais e na mesma prateleira. Cracolândia e o que está acontecendo no Guarujá. Guarujá, a gente está falando de uma comunidade dominada pelo crime organizado, com muita gente refém dessa organização criminosa e com bandidos operando com fuzil e sniper. Cracolândia é centro de São Paulo, pequenos traficantes se misturando em meio a dependentes químicos doentes que estão cada vez mais esparramando e fazendo com que os furtos e crimes aconteçam ali nessa região. São situações diferentes que precisam de atenções e soluções também diferentes. Só para a gente fechar, antes do nosso intervalo, aqui é uma última opinião do Celso Santos, morador do Jardim Carlos Lourenço. Ele escreve: concordo quase 100% com o comentário do Tiago Prudente. Só acho que ele foi infeliz ao mencionar os governos do PSDB. A questão da insegurança no Brasil é geral. Nem os governos de direita ou de esquerda estão conseguindo resolver. No último dia 20 foi divulgado o Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e mostra quais são as cidades mais violentas no Brasil com população acima de 100 mil habitantes. Isso no ano de 2022. As 20 cidades mais violentas
11 delas são da Bahia. E entre as 50 mais violentas não tem nenhuma de São Paulo. A situação está complicada em São Paulo, mas ainda está pior em nível nacional. É preciso ações que envolvam todos os poderes, legislativo, executivo e judiciário, para que haja diminuição na violência no Brasil. O índice de violência no Brasil, ele é medido pelo número de homicídios, porque é o único crime em que há registro, qualquer que seja a circunstância. Assalto, tem gente que é assaltada e não faz boletim de ocorrência. Tem gente que sofre um furto andando pela cidade, alguém puxa o celular, não faz o boletim de ocorrência. Então esse número ele é baseado em homicídio. O que nós vimos também em São Paulo são muitos casos claros de homicídio serem registrados como morte suspeita. Isso diminui a estatística, mas não significa que o local esteja menos violento, Thiago. Exatamente, é preciso analisar as estatísticas com muito cuidado, mas só vou fazer uma correção aqui, Celso, eu citei o PSDB porque como eu estava falando da segurança pública no estado de São Paulo, e é uma responsabilidade também do governo federal, e aqui eu não tiro a conta do governo do PT, que ficou 16 anos no poder, está de volta, do governo do partido do presidente Bolsonaro, PL agora, mas ele não era do PL. Todo mundo tem responsabilidade, mas eu citei o PSDB porque o PSDB administrou São Paulo 30 anos, e então a gente estava falando da segurança pública no estado de São Paulo. Mas todos os governos, você tem razão, nenhum partido, seja ele de direita ou de esquerda, conseguiu resolver a questão da segurança pública. E essa questão das estatísticas é outro ponto importante, porque muitas vezes os políticos pegam essas estatísticas, como elas têm furos por quê? Porque o registro, como o Heitor falou, nem tudo é registrado e também tem, muita gente nem faz a divulgação quando é assaltado, não faz registro de ocorrência, então é preciso cuidado, mas eu concordo com você, é um problema nacional e a gente precisa, sim, repensar, é preciso repensar. Tanto políticas de esquerda e direita não funcionaram, é preciso repensar a questão da segurança pública. 10h54, Manhã Bandeirantes vai para um intervalo e na volta vamos trazer destaques também da nossa região. Hoje tem campanha de vacinação contra a gripe, é o último dia, mas ainda dá tempo de se imunizar e outras questões também envolvendo a nossa região. Este é o Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. 7 Expo 2023. Visite o maior evento de tecnologia e negócios de mídia e entretenimento da América Latina. Venha conferir os lançamentos das principais marcas do Brasil e do mundo e debater o futuro do setor com especialistas. Uma imersão nas inovações e tendências do mercado. 7 Expo 2023, de 7 a 10 de agosto em São Paulo. Inscreva-se 7expo.com.br. Agora, News Drops com o Henrique do Vale, direto da Flórida. E apesar das temperaturas de julho em Paris às vezes subirem acima de 40 graus, o presidente do Comitê Olímpico Internacional está confiante de que os atletas vão dormir confortavelmente em suas acomodações sem ar-condicionado nos Jogos do ano que vem. Paris, como muitas cidades europeias, tiveram e continuam tendo temperaturas superiores a 40 graus. Inclusive, o presidente do COI disse não estar preocupado com as ondas de calor que afetam o conforto dos 15 mil atletas esperados nos Jogos e também nos Jogos Paralímpicos, já que o comitê teve que lidar com altas temperaturas e umidade durante os Jogos de Tóquio em 2021. Ele falou o seguinte, abre aspas, vamos nos beneficiar dessa experiência quando vier a Paris, disse ele. E um juiz federal rejeitou o processo de difamação de 475 milhões de dólares de Donald Trump contra a rede CNN, no qual o ex-presidente
reivindicou a descrição da rede de sua fraude eleitoral como uma grande mentira e que o associava inclusive a Adolf Hitler. Em uma decisão, o juiz norte-americano Hag Singal, indicado por Trump em 2019, disse que as palavras da CNN eram opinião, não fato, e que, portanto, não poderiam ser objeto de uma ação por difamação. O processo, que foi aberto em outubro de 2022, destacou 5 casos em que a CNN publicou histórias ou exibiu comentários referindo-se às afirmações de Trump sobre a eleição de 2020 como sua grande mentira. A frase também está associada ao uso de propaganda do regime nazista. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Este é o Manhã Bandeirantes. 10h58, atenção você que dirige pelas ruas de Campinas, a partir de amanhã tem radar novo, hein? Ei, que alegria! Avenida Rui Rodrigues, próximo à estação Morumbi do BRT Ouro Verde. Campinas já foi a cidade das andorinhas, agora a cidade dos pardais, muitos radares, e agora na Rui Rodrigues, na pista sentido centro, a partir de amanhã, dia 1º. A INDEC registrou 3.118 ocorrências de velocidade acima da máxima permitida, principalmente por motociclistas que desrespeitaram o sinal vermelho e por cobrir a placa com as mãos para que os veículos não sejam identificados. O levantamento foi feito de janeiro até 25 de julho. Então, com o novo radar, a intenção é que nesse trecho que fica próximo ao acesso à rodovia dos Bandeirantes, e ali tem escola para jovens, tem centro universitário, ali tem uma grande movimentação da população. A ideia é que com isso diminuam as incidências de pessoas acelerando em alta velocidade e que, quem sabe, isso traga mais segurança e não seja um radar que apenas vai trazer também dor de cabeça e multa para o motorista. Então, atenção, a partir de amanhã, Avenida Rui Rodrigues, próximo à estação Morumbi do BRT Ouro Verde, pista sentido centro, tem radar operando. Tem uma placa ali, fiscalização eletrônica 50 por hora. 50 por hora na Rui Rodrigues. Que alegria, hein? É o que o motorista vai ter que conviver a partir de amanhã. Tá rindo, né, Thiago Prudente? Você foi muito espirituoso nessa sua abertura sobre o novo radar em Campinas. É a sensação que o motorista tem quando descobre que tem mais um radar de fiscalização. O quinto sinal marca agora 11 horas da manhã. Hoje, dia 31 de julho de 2023, é o último dia da campanha de vacinação contra a gripe. Quem tem a partir de 6 meses já pode receber a dose do imunizante. E são 66 centros de saúde espalhados pela cidade de Campinas. É só apresentar um documento com foto, a carteira de vacinação, se tiver, é importante. E nesse ano o imunizante protege contra as gripes A, H1N1 e H3N2 e a gripe B Vitória. A vacina pode ser administrada junto a outras do calendário de vacinação. Então, ainda dá tempo de você receber a imunização. Com esse tempo maluco, uma hora esquenta, uma hora esfria, a chance de ficar gripado é muito grande. Então, a vacina protege para casos mais graves da doença. A gente fala de vacina aqui há tanto tempo dessa campanha de vacinação. Eu tenho a sensação de que quem já queria tomar a vacina e já tinha que ser vacinado, já foi. Mas é papel também do poder público trazer o imunizante até o último dia e fazer campanha. Vai que uma pessoa que está nos ouvindo e ainda não se vacinou, ou porque achou que a campanha já tivesse acabado, ou porque não tinha confiança na vacina, mude de ideia. É importante a vacinação, é importante ter o imunizante e é importante, acima de tudo, você cuidar de si e cuidar de todas as pessoas que estão ao nosso redor. 11 da manhã, 1 minuto. Para a gente entrar numa questão de economia nossa do dia a dia, a Lucimeire Ramalho traz uma reportagem para a gente sobre o preço dos ovos aqui na nossa região metropolitana de Campinas. Você que frequenta o supermercado, você que faz as compras do mês, deve ter ficado assustada com o valor do ovo nesses últimos dias. Existe um motivo para isso? O levantamento do IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, aponta que o ovo ficou 19,98%, 20% mais caro.
Qual o motivo desses últimos 12 meses terem disparado o valor do ovo? Lucimere Ramalho explica na reportagem. O ovo nosso de cada dia. Para muita gente, ele é a única proteína que faz parte das refeições. Isso porque com o preço da carne lá em cima, o ovo se torna uma opção mais barata. Ou se tornava, já que nos últimos meses também tem pesado no bolso. Os motivos são os mais variados, entre eles a redução na produção e a alta dos insumos. De acordo com esse economista, a exportação que aumentou nos últimos meses também ajudou a encarecer. Porque o mercado internacional de ovos está sendo impactado pela crise da gripe aviária, que afeta a produção de ovos na Europa e nos Estados Unidos. E o consumidor sente o peso no orçamento. Aqui nesse supermercado, por exemplo, em 30 ovos, o valor pago é de R$ 24,98. Desta outra marca, na promoção, 20 ovos por R$ 12,98. É a gente que recebe pouco, né? E para comprar hoje está muito caro. Em casa a gente usa muito por ser uma fonte de proteína até então barata, mas hoje em dia... Um levantamento do IBGE apontou que o ovo de galinha teve alta de 22,93% nos últimos 12 meses, até junho deste ano. É a maior variação desde julho de 2013. E aí, quem depende do ovo para garantir o sustento da casa, por exemplo? Como faz para continuar trabalhando? É essa a pergunta que a Regiane se faz todos os dias. Ela é confeiteira e para fazer praticamente tudo o que comercializa, usa ovo. No caso do mini pudim, para fazer 10 são 20 ovos. E aí tem a cuca, o bolo de milho, de cenoura, a rosca, haja ovo. Eu ainda não repassei esse aumento para os meus clientes, porque eu já trabalho com uma margem para esses tipos de oscilações. Como não tem muito tempo, né? Tipo, muito tempo que eu digo 1 ano, né? Ainda do aumento do ovo, então eu ainda não repassei. Mas se continuar, eu vou ter que acabar repassando, sim. E a expectativa para os próximos meses não é de queda significativa no preço, o que pode impactar outros produtos que também usam ovos, como o pão francês, por exemplo. O jeito é pesquisar, economizar quando for possível e torcer para esse período mais crítico passar logo. A expectativa é que em 2023 ele continue caro e provavelmente a partir de 2024 ele tende a normalizar. O ovo geralmente é a válvula de escape, é aquela coisa, vou ter que comer um pão com ovo, que tá dando é ovo. Agora quando até o ovo tá caro, meu amigo, a gente corre para onde? Pra água, pro miojo? Aí que houve uma pequena redução no preço das carnes. Eu fiz até uma reportagem sobre isso, vai fazer umas 2 semanas, fazendo uma comparação. O economista fez até um cálculo para a gente, que dependendo do tamanho da família, a renda, há alguns tipos de carne compensa mais do que o ovo, para você ter uma ideia. Então, é lógico que é uma comparação assimétrica ali, né? Porque o ovo, pela quantidade e tal, claro que a carne ainda é mais cara, mas ele fez essa ponderação, porque, inclusive, o último índice de inflação mostrou que um dos itens que mais caiu foi o preço das carnes, exatamente por outra crise, né? A gente teve aquela crise da exportação para a China, porque houve casos de febre aftosa, se eu não estou enganado, não, vaca louca, né? Vaca louca no Brasil, que acabou impactando as exportações, e a China tem um estoque muito grande, então o Brasil diminuiu, bate recorde de exportação, mas precisou diminuir, porque a China estava com o estoque cheio, então houve uma presença maior no Brasil. Então a gente tem aí, né, o consumidor tem que rebolar para conseguir fechar as contas. Vou falar para você que toda vez que eu vou no mercado... eu choro, eu volto desesperado. Eu já chego desesperado, eu começo a olhar lá e falo, gente, eu vim para gastar isso. Aí eu falo, gente, já deu isso, precisa comprar um monte de coisa, e agora? E a gente faz o que dá ali. Eu fico imaginando a gente ainda que tem essa condição de comprar. Eu fico imaginando o consumidor que tem um salário muito apertado ali e tem dificuldade para fechar a conta no fim do mês, porque tem contas prioritárias como a água, a luz, que não foram pagas ainda. Então é uma questão muito séria, e essa questão da inflação dos alimentos é um ponto central, que precisa ser combatido. A gente teve uma redução, segundo os últimos dados da inflação, mas ainda muito pequena. O consumidor sente muito pouco no bolso essa redução, né, Heitor? A cada semana, a sensação que a gente tem é de que o valor é o mesmo e o carrinho vai ficando mais curto. Menos coisas são levadas e mesmo o valor se gasta. Então,
você vai fazendo escolhas, vai diminuindo isso, tira aquele docinho, tira aquele iogurte, e no fim a conta é exatamente a mesma. O que dá para sentir é que há uma diminuição no preço da carne, uma diminuição no preço do frango, mas do óleo de cozinha. Então existem produtos que sim, a gente está sentindo no dia a dia que o valor está sendo reduzido. Mas aí compensa com outros que estão ficando mais caros. Então, no fim, é como diz José Luiz da Atena, só no nosso, a frase emblemática de Datena, que a partir das 5 da tarde estará na tela da Band também no Brasil Urgente. Tem um detalhe também, né? Tem outra pegadinha, né? Os produtos continuam no mesmo valor, mas reduziram de tamanho. Não sei se o consumidor sacou isso, você vai comprar o produto, cada dia ele tá menor. A barra de chocolate virou um bombom de 80 gramas agora. E o valor é 6,50. Eu fui comprar, não sei, fui comprar um produto, eu não lembro agora, que isso passou pela minha cabeça. Falei, mas gente, mas o que é isso aqui? Tá menorzinho, o preço tá o mesmo. Inclusive a indústria diz que isso é para conseguir manter os preços, para não afetar muito o consumidor. Mas afeta, né? Porque você compra pro mês, não vai durar um mês, né? Porque tá menor, né? Você tem que comprar 2, né? Ajuda quem? A indústria ou o consumidor? Depois desse papo de donos de casa, vamos para um intervalo, porque na volta vamos falar daqueles que não devem ter muita dificuldade para fazer compra no supermercado. Hoje é a volta do recesso parlamentar. E qual a pauta em dia na capital federal? Quais os assuntos serão discutidos em Brasília? A gente vai saber daqui a pouco com a nossa equipe de reportagem e falar um pouco também dos bastidores do poder. Que alegria, hein? Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. A JFL Alarmes oferece as melhores soluções em alarmes, sensores, cercas elétricas, câmeras de segurança, interfones, motores para portões e muito mais para sua casa ou negócio. Peça pela marca de alarmes e cercas elétricas mais premiada do Brasil. Procure uma revenda JFL mais próxima de você ou acesse jflalarmes.com.br/distribuidores. JFL Alarmes, referência no desenvolvimento de soluções para proteger quem você ama. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Este é o Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 10 minutos. Semana começando com a volta das atividades no Congresso Nacional. Tem muito assunto a ser discutido em Brasília. Tem reforma tributária, tem marco fiscal, tem a volta das CPIs, as voltas das CPIs, entre elas Americanas, fake news, é muito assunto que tá ali travado na pauta de Brasília. A Gabriela Veras está conosco aqui na manhã desta segunda-feira para trazer um pouco dos assuntos que vão ser discutidos com os deputados e senadores agora descansados depois dessas férias do meio do ano. Bom dia, Gabriela! Um ótimo dia para você, bom dia a todos que estão por aqui na nossa companhia. Recesso parlamentar aí acabou. A expectativa é que sessões já sejam pautadas, né, já sejam convocadas a partir de amanhã, mas essa convocação oficial ainda não aconteceu, pelo menos. Mas o que está na mira do Congresso, principalmente nesse segundo semestre? Votação de pautas econômicas, né? Aquelas que ficaram ali no meio do caminho no fim do primeiro semestre, na última semana ali do recesso, antes do recesso parlamentar principalmente, né? Entre as pautas estão aí a reforma tributária, a nova regra fiscal e também as regras do julgamento do CARF, né, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Então, a Câmara e o Senado devem, de fato, se debruçar em todas essas matérias. Vale lembrar que são textos, né, que são votações
que são importantes e caras para o atual governo, principalmente a reforma tributária. Mas vale lembrar que, no caso da reforma, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que vai acontecer um tanto quanto diferente do que aconteceu na Câmara dos Deputados, que foi muito rápida a aprovação, né? No Senado Federal, a expectativa é que passe ali por comissões especializadas, que haja um debate maior para aí sim ir para votação, e a expectativa é que essa votação aconteça somente lá em outubro. Então, vai demorar ainda um pouquinho para essa votação acontecer, mas os debates e discussões já acontecem agora. Além disso, como a gente vem acompanhando já aí há bastante tempo, tem as comissões parlamentares de inquéritos. Pelo menos 5 CPIs, na realidade, já retornam um trabalho. A CPMI dos atos do dia 8 de janeiro também já deve retornar amanhã com o depoimento do diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência, da ABIN, né, o Saulo Moura da Cunha, o ex-diretor adjunto, na realidade. Ele foi convocado exatamente para prestar esclarecimentos sobre avisos que a ABIN teria dado no dia 8 de janeiro sobre o perigo daquelas movimentações que estavam acontecendo aqui em Brasília, né, que ainda eram somente movimentações antes dessas invasões. Além disso, ainda no âmbito aqui de comissão, né, ainda na terça-feira também temos a CPI das Americanas, que houve ali executivos, né, que vão explicar exatamente o cenário de falência, né, da loja, enfim, das Americanas, e também na quinta-feira, aí sim, CPI das pirâmides financeiras, que também vai retomar já os trabalhos com depoimentos. Então, semana já cheia, principalmente no Congresso Nacional, nas comissões que já tem esse calendário aí fechadinho, mas expectativa também de sessões serem convocadas, principalmente na terça, na quarta e na quinta-feira, para esses debates econômicos retornarem. Obrigado, Gabriela Veras. Não dá para dizer que é corrida contra o tempo, porque o recesso já estava programado. Mas agora tem muito assunto a ser discutido em Brasília. E tomara que as CPIs avancem nas investigações daqui para frente, porque cada dia que passa até chegar o ano que vem, estaremos mais próximos das eleições municipais. E muitos deputados e senadores serão candidatos a prefeito em capitais e grandes cidades. Então, que seja um fim de ano prático, com soluções, e não apenas de discursos, Thiago. Vamos lá, né? Vamos voltar às atividades, né? Depois desse primeiro semestre tão movimentado, em que os nossos deputados, ficaram extremamente cansados, os nossos deputados e senadores, os nossos vereadores. Meu Deus, quanto trabalho participar de 3 sessões ou nas câmaras de 2 sessões, porque a maioria tem outros trabalhos, né? Não trabalham apenas como deputados, né? Eu tô sendo irônico aqui, né, gente? É claro, só para deixar muito claro, porque é preciso rever também essa escala de trabalho desses deputados e vereadores, já que eles querem os benefícios que CLT tem, eles precisavam pelo menos cumprir a carga horária de CLT, bater pontos, seria uma solução até razoável, né? Porque os deputados ficam em Brasília de terça, quinta, segunda e sexta, eles estão nos seus redutos eleitorais, passagem aérea e tudo mais. Mas voltando ao assunto principal, eu acho que tem alguns pontos importantes, essa questão do CARF, Heitor, acho que é um ponto importante que vai entrar na pauta, porque o governo quer aí o voto, que no caso de empate se mantém aí a vitória do Estado, isso garantiria aí uma arrecadação muito grande, então deve ser aprovada, e vai também demonstrar como é que está a negociação com o Centrão. Por que eu digo vai demonstrar como é que está a negociação com o Centrão? O Centrão embarcou de vez no governo Lula, apenas definição ali agora na esplanada, de como está sendo feita essa modificação, ou seja, como é que vai se dar a dança das cadeiras ali para colocar o Centrão. O Centrão que eu coloco é o Republicanos, que é o partido de Tarcísio de Freitas e do prefeito Dário Saad, e também ali o PP de Arthur Lira, que entra de vez aí no governo. Com isso, o governo vai ter votos suficientes para aprovar, inclusive, uma PEC, que é uma emenda à Constituição, sem problemas. É claro que nem todos os deputados desses partidos vão votar favoráveis ao governo, porque alguns são bolsonaristas. Mas, né, a gente sabe como funciona, né? Então, a gente vai também ver essa força do governo. Quanto às CPIs,
Eu já lamento, porque eu acho que a gente vai ficar só no discurso. Eu não vejo para onde a CPI dos atos golpistas pode avançar mais do que as investigações já estão avançadas. Diferente da CPI da Covid, a CPI da Covid tinha que fazer investigação. Nesse caso, a investigação está muito adiantada pela Polícia Federal, inclusive com muitas pessoas já sendo réus e sendo julgadas. Então, eu acho que tem esse ponto central. Então, acho que vai ficar mais nessa margem dos discursos do que descobrir algo novo. E aí a gente tem as outras CPIs também, que a gente viu, né, o que estava dando, né? Só gritaria e nada de específico, nada de concreto para resolver as questões. Por exemplo, CPI da Americanas, que é uma CPI importante porque é o maior golpe no mercado financeiro que se tem notícia no Brasil, é algo importante, mas também não vi nenhum avanço sistemático nessa CPI. A CPI do MST, que é outra CPI que vira e mexe e volta no Congresso Nacional, e ali também é uma batalha de discurso, não vejo avanço nenhum na questão da reforma agrária, que esse devia ser o alvo da CPI, reforma agrária, para que a gente resolvesse esse problema no campo de vez, tanto para dar segurança jurídica para o agricultor sério, quanto para quem demanda terra, mas o Congresso não está muito interessado nisso. E outras CPIs que estão lá, como da questão da manipulação dos jogos, vamos esperar para ver, mas... Heitor, se eu fosse provar para você, eu acho que vai ser mais discurso do que propriamente dito algo andando no Congresso, lembrando que o governo aprovou suas principais pautas no primeiro semestre e sobra ali a reforma tributária no segundo semestre para o Senado Federal, que eu acho que é onde vai se concentrar esse ponto. Aí a gente tem que ficar atento, porque quando a gente está com tudo muito calmo é quando os deputados aproveitam para passar pautas que interessam ao Brasil, mas o Brasil de 513 deputados. No Legislativo de Campinas, a Câmara Municipal vai realizar na quarta-feira a sessão ordinária depois desse período de recesso. 42ª reunião ordinária do ano de 2023. Na quarta-feira a gente traz um pouco mais da pauta também dos vereadores nessa retomada das atividades. Posso aproveitar? Claro. Que você falou da Câmara, e tem uma coisa muito legal que as pessoas não sabem, mas a população e entidades podem protocolar projetos de lei. Isso as pessoas não sabem, um projeto de lei de iniciativa popular. Tem que seguir algumas regras ali, mas a Câmara até divulgou uma notícia sobre isso, e eu acho muito importante. Então, entidades podem se organizar para propor projetos de lei, ou mesmo a sociedade civil, você tem alguma demanda que você acha que é importante para a cidade, se organiza, verifica lá como é que funciona na Câmara, as regras têm que seguir, quantas pessoas tem que ter, e esses projetos protocolados na Câmara, esses projetos de lei, seguem o mesmo trâmite de um projeto de um vereador. Acho que muita gente não sabe disso, né, Heitor? Acha que precisa procurar o vereador para que o vereador faça essa articulação. Não, você pode fazer também, e aí ela faz o trâmite interno, ele corre esse projeto de lei como qualquer outro projeto de lei, inclusive a primeira pessoa que subscreve o projeto de lei tem direito a defender o projeto de lei na tribuna quando ele vai à votação. Então, para a gente entender que existem alguns recursos que a população pode utilizar também para propor soluções para a cidade, e é claro que, como qualquer projeto de lei, você vai ter que fazer a sua articulação política, conversar com os vereadores para tentar aprovação, mas eu acho que esse é um ponto importante, acho que é uma prestação de serviço, às vezes as pessoas não sabem disso, mas a nossa lei orgânica em Campinas permite que seja feito esse tipo de projeto de lei, e eu acho que é algo muito importante para a sociedade como um todo, né? 11h20, agradecendo aqui a mensagem da ouvinte Valquíria Barbieri. Queridos jornalistas, meu bom dia, feliz semana e meu carinho. Muito obrigado, Valquíria, pelo carinho de sempre, pela audiência. E depois do intervalo, tem uma área em Campinas, neste momento interditada, com suspeita de bomba, próximo à Avenida John Boy Dunlop. Eu trago para você as informações na sequência aqui do nosso Manhã Bandeirantes. Este é o Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você tem Alexa? A Rádio Bandeirantes Campinas também está por lá. Para ouvir, é só dizer: Alexa,
ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Ampla Aposentadorias é a sua empresa especialista em soluções de benefícios e aposentadorias do INSS. Nossa equipe cuidará de tudo, desde o cálculo do tempo de contribuição até a solicitação eficiente da sua aposentadoria no INSS, sempre buscando a melhor regra e o melhor valor. Com mais de 5 mil clientes satisfeitos, venha conquistar o seu sonho com a Ampla Aposentadorias. Ligue 19 98273 8053 ou 3399 3555, Avenida Norte Sul 575 Térreo, Cambuí. Agora, News Drops com o Henrique do Vale, direto da Flórida. O WhatsApp agora vai permitir que você grave e envie videoclipes diretamente no aplicativo de mensagens, anunciou a plataforma da Meta. As mensagens de vídeo instantâneas podem ter até 60 segundos de duração e são protegidas da mesma forma que o serviço de criptografia de ponta a ponta do aplicativo. O novo recurso será semelhante ao envio de uma mensagem de voz na plataforma, acrescentou a empresa, e também haverá uma maneira de gravar o vídeo sem usar as mãos. A empresa diz que a nova atualização começou a ser lançada no aplicativo e estará disponível para todos já nas próximas semanas. No início deste ano, o WhatsApp lançou uma atualização que permite aos usuários editar mensagens no aplicativo. A mais recente atualização do produto para o WhatsApp vem logo após um relatório de ganhos melhor do que o esperado da Meta. A empresa disse que a receita aumentou 11% em relação ao ano anterior, para 32 bilhões de dólares no trimestre encerrado nesse último junho. Após um ano difícil de 2022, as ações da Meta saltaram mais de 150% em 2023. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Este é o Manhã Bandeirantes. 11h23. O Grupo de Ações Táticas Especiais, o GAT da Polícia Militar, está a caminho de Campinas, atendendo uma solicitação da Polícia Militar daqui, porque foram encontradas agora há pouco sacolas onde podem estar guardados explosivos do tipo banana de dinamite em uma construção na Avenida John Boy Dunlop, na região do Jardim Ipau-Surama. Trabalhadores da obra chegaram logo cedo, viram uma sacola branca, não fazia parte dos equipamentos de trabalho, abriram essa sacola e aí acharam estranho. Objetos que parecem explosivos. Por isso que a Polícia Militar tem essa cautela de isolar o local. É uma área que fica próximo à ponte da rodovia dos Bandeirantes, perto ali do Shopping Parque das Bandeiras. Esse isolamento, por enquanto, está restrito ao terreno, a área onde foi encontrada dentro da obra esta sacola. Não há interdição na Avenida John Boy Dunlop, não há interdição nas ruas próximas ainda. Porque quando chega o esquadrão antibombas do GAT, o que eles fazem é primeiro avaliar o risco, se realmente ali há explosivo, e podem ampliar esse perímetro. Então, neste momento, isso não vem afetando o trânsito, não faz com que haja isolamento de algumas áreas. É um local às margens da rodovia da Avenida John Boy, próximo também à ponte da rodovia dos Bandeirantes, mas, por enquanto, o local está isolado, sem comprometer o trânsito. Qualquer nova informação, fique atento, fique atenta. A gente vai trazendo ao longo da programação, 13h. O Gustavo Gimenez comanda o Acontece e esse vai ser um dos assuntos desta segunda-feira na nossa programação de jornalismo. Além do Gustavo Gimenez, 13h no Acontece, estaremos juntos 4h no Brasil Urgente, depois da Kátia Fonseca. Tem Walter C nas 10:07 da noite no Band Cidade, também trazendo informações sobre esse local, essa área de isolamento. Agora, 11h25, diga, Thiago. Você tá hoje o cavaleiro do apocalipse, hein? Tô só o caos, né? Bomba, radar, volta do recesso parlamentar. Ovo caro. Tá difícil, hein? Hoje tá complicado. Hoje, que segunda-feira. É bem com cara de segunda-feira mesmo, bem com cara de um dia começando numa semana pesada. Agora, pra gente fechar aqui o nosso programa, eu queria trazer uma informação triste que deixa de luto quem conheceu, quem conviveu. Uma pessoa extremamente doce, educada,
e que faz parte também da história de Campinas, principalmente da Associação Comercial e Industrial da cidade. Faleceu nesse final de semana o economista Laete Martins, aos 82 anos. Ele que há muito tempo estava na Associação Comercial de Campinas, a ASIC, Associação Comercial e Industrial de Campinas. E o velório, inclusive, aconteceu na manhã de hoje. O enterro acontece daqui a pouquinho, inclusive, na cidade de Campinas. Foram 28 anos à frente da ASIC, trazendo sempre muita informação, sempre dados muito precisos, um estudo do que acontecia dentro da cidade e quase um sinônimo da Associação Comercial e Industrial de Campinas. Laete Martins faleceu no final de semana em decorrência da Covid-19. Economista graduado pela Faculdade de Ciências Econômicas da PUC Campinas, também pela School of Business University da Califórnia, diplomado na Escola Superior de Guerra, estagiou no Departamento do Tesouro americano e é um nome que certamente faz parte da história de Campinas. Muitas entrevistas fizemos, inclusive aqui no nosso Manhã Bandeirantes, com Laete Martins. Então, nossos sentimentos à família, aos colegas de trabalho, aos colegas da SIC que conviveram com ele por tanto tempo. E fica aqui nosso carinho, nossa gratidão ao Laete Martins, Tiago. Sem dúvida nenhuma, o Laete Martins, já entrevistei ele muitas vezes, acho que todo jornalista que passou por Campinas ou está em Campinas teve essa oportunidade de conversar, ele sempre muito solícito, eu falo, é um fenômeno, sempre foi um fenômeno, porque ele estava sempre pronto a atender, pronto a resolver, quando a gente perguntava algo que eles não tinham, ele buscava esses dados, então, sem dúvida nenhuma, é uma perda muito grande, e assim, claro que eu acho que a gente tem que celebrar a trajetória do Laete, porque ele foi um grande nome na SIC, na cidade de Campinas, pela sua representatividade e, sem dúvida nenhuma, um fenômeno. Fica aqui os nossos sentimentos à família, aos amigos, aqueles que conviviam com o Laete Martins diariamente, sem dúvida nenhuma, uma perda que vai marcar a nossa cidade, e ele merece todas as homenagens, e aqui fica a nossa homenagem no Manhã Bandeirantes, ele sempre que esteve aqui na Rádio Bandeirantes, no Grupo Bandeirantes como um todo, então fica aqui a nossa homenagem ao Laete Martins, economista da SIC, Associação Comercial de Campinas. 11h29, Manhã Bandeirantes fica por aqui, amanhã estamos de volta às 10 horas da manhã, convite feito para os nossos queridos ouvintes. Tiago Prudente. Exatamente, amanhã, 10 da manhã, estamos aqui para trazer muito mais informação, debate, como sempre, aqui no Manhã Bandeirantes. E a partir de agora, o noticiário esportivo com Carlos Henrique no comando do Nossa Área, repercutindo a rodada com vitória do Guarani, colado no G4, um empate amargo, mas com muita bronca da torcida da Ponte Preta. A Ponte foi roubada, hein? A Ponte foi roubada. Carlos Henrique vai falar mais sobre, mas olha, impressionante. A expulsão do Matheus Jesus eu achei justa. O gol anulado do Mailton, tenho minhas dúvidas, mas o Felipinho foi puxado no segundo gol do Vitória e o VAR não chamou o árbitro de campo, era para ter anulado aquele lance, como anulou o gol do Mailton e como foi chamado para a expulsão do Matheus Jesus. Mas esse é assunto para o Carlos Henrique, para o timaço de Carlos Batista, que está chegando agora. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço e até amanhã. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você tem Alexa? A Rádio Bandeirantes Campinas também está por lá. Para ouvir, é só dizer: Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa Área, na Bandeirantes. Oferecimento
Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Muita informação, prestação de serviço e abordando principalmente o futebol de Campinas a partir de agora, comigo e com o timaço de Carlos Batista. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Em jogo com muitas polêmicas e golaço de André, Ponte Preta abre 2-0 no Vitória, mas cede empate no segundo tempo. Matheus Jesus foi expulso aos 18 minutos e deixou a Macaca com um jogador a menos o restante do jogo. Com mais um cartão vermelho, Ponte chega à 7ª expulsão na Série B. Com gols de João Vitor e Bruno José, Guarani vence de virada o Avaí. E o jogo foi na ressacada e colou no G4. Bugre chega aos 35 pontos, mesmo número que o Vila Nova, quarto colocado, e só não entra na zona de classificação pelo saldo de gols. Anunciado pelo São Paulo no sábado, James Rodrigues chegou ao Brasil na noite de ontem e foi recebido com muita festa no aeroporto de Congonhas. Cerca de 150 são paulinos foram recepcionar o craque colombiano. Presidente tricolor, Júlio Casares, deu as boas-vindas ao jogador ainda no saguão do aeroporto. Após expulsão no jogo contra o Atlético Mineiro, o preparador físico do Flamengo é demitido por soco no atacante Pedro, dentro do vestiário. Pablo Fernandes fazia parte da comissão de Jorge Sampaoli, mas foi desligado do clube ontem. O técnico argentino segue no cargo e o atacante será multado por indisciplina. E detalhe, o Pedro não apareceu para treinar na reapresentação do time na manhã desta segunda-feira. No Grande Prêmio da Bélgica, Max Verstappen vence corrida após largar em sexto. Com esse triunfo, o holandês chega à 10ª vitória na temporada e à 8ª consecutiva. Agora a Fórmula 1 terá uma pausa e retorna apenas no dia 26 de agosto, no Grande Prêmio da Holanda. Tô aguardando a sua mensagem, manda pra cá, 97102-1493. Estamos à sua disposição. 97102-1493 é o WhatsApp que está esperando a sua mensagem de texto. Agora no almoço é de texto, já ela vai pro ar. Pode mandar, manda curta, mas manda a sua mensagem que daqui a pouquinho nós teremos um imenso prazer para lê-la com certeza aqui no ar da Bandeirantes. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Não se faz omelete sem quebrar ovos. E nem se expande o serviço de abastecimento de água sem fazer obras. E são muitas, mais de 100, que acontecem agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030, um plano que amplia o número de reservatórios, investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Essas obras são a garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Sanasa, a vida em primeiro lugar.
Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. Renova Piscinas, especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado, prontos para construir seu sonho com preço justo e alta qualidade. Pensou em piscina? Pensou Renova Piscinas. É parceira das melhores marcas e produtos do ramo em piscinas. Motobomba Silent, vinil Sebrap, o melhor da América Latina. Trocadores de calor Jellyfish, aquecimento Girassol e muitos outros. Confira no site renovapiscinas.com.br. Atenção você que está construindo ou reformando sua casa ou administra imóveis que precisam de manutenção. Na Sudeletro tem tudo o que você precisa na linha de materiais elétricos e hidráulicos. Diversas marcas e modelos para atender às suas demandas industriais ou residenciais. Confira na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade em Campinas. WhatsApp 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Nesta segunda-feira eu começo destacando o Campeonato Brasileiro da Série B. Resultados da 20ª rodada, a primeira rodada do retorno. Ceará e Ituano empataram por 1-1. O Sport venceu o CRB 2-0. A Chapecoense perdeu em casa para o Mirassol por 1-0. O Botafogo em Ribeirão perdeu para o Juventude 2-0. O Guarani de virada em Florianópolis ganhou do Avaí 2-1. ABC e Londrina empataram por 0-0. O Atlético Goianiense e Sampaio Correia 2-2. Tombense e Criciúma 2-2. O Novo Horizontino venceu Vila Nova 3-1. Ponte Preta e Vitória empataram por 2-2. Na classificação, o Novo Horizontino é o novo líder, 39 pontos. O Vitória é o segundo com 38, mesma pontuação do Sport, terceiro colocado. O Vila Nova é o quarto com 35 pontos. O Guarani aparece na quinta colocação, também com 35 pontos, assim como o Criciúma, que é o sexto, 35. Mirassol é o sétimo, com 34 pontos. A Ponte Preta ocupa a 13ª colocação com 23. Os quatro últimos, Chapecoense 18, Avaí 17, Londrina 15 e ABC também 15 pontos. Vamos aos jogos da 21ª rodada. Amanhã, 7 da noite, tem Mirassol e Avaí. No mesmo horário, Sampaio Correia e Botafogo, 9h30, CRB e Atlético Goianiense. Na quarta-feira, 7 da noite, em Criciúma e Ponte Preta. No mesmo horário, Ituano e Tombense, 9h30 no Brinco, Guarani e Ceará. Além de Vila Nova e Sport, Vitória e ABC, Juventude e Novo Horizontino. Também Londrina e Chapecoense. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique. Vamos às mensagens. Lucas Pessoa, Vanderlei de Caxias do Sul. A Ponte teve um jogo muito polêmico, né? Ele está discordando de algumas coisas que foram faladas na transmissão. Teve uma falha grave, segundo ele, porque o árbitro não foi ao monitor, uma falha grave. Um abraço, Vanderlei, tem muita mensagem. Se eu conheço esse lateral, não conheço. Ele deu seco. O árbitro de ontem tem que ser investigado pela Polícia Federal. Roubou muito a Ponte ontem, mal intencionado. Abimael. Jogadores da Ponte não conseguem jogar sem expulsão. Que absurdo, Alexandre.
Bom dia. Operada sem anestesia. O gol do Mailton, falta clara no Felipinho. Abraço. Carlos Matozinho. Bom dia. Na sua opinião, o Guarani entrou de vez na briga pelo acesso? Sidney Laranjeira. Sim, entrou. Campinas, bom dia, CH. A equipe que transmitiu o jogo da Ponte ontem na Band torcia para o Vitória? Interrogação. Só falavam do Vitória. Até o comentarista Ricardo Rocha criticou os ganduras da Ponte. Como se nas equipes que ele jogou os ganduras eram santos. Coisa feia, transmissão para o Vitória ontem. Eu não ouvi. Eu assisti ouvindo a minha equipe de rádio. Eu não ouvi a transmissão, não sei o que eles falaram. Foi um jogo apenas, mas ficou nítido, pelo menos para mim, que um dos problemas da Ponte chamava-se Felipe Moreira. O time teve uma sensível evolução. Matheus Jesus voltou a jogar o time no mato. Penso que precisa ser revista a situação dele no clube. Wagner. O jogo da Ponte contra o Sport Vitória, a Ponte foi roubada. Será que esses times são os escolhidos pela CBF? Henrique Santa Genebra. Bom dia, CH. Não deu para entender. Bom dia, CH. O Robinho, por que não foi para Santa Catarina? E as contratações? O Aldolis. Robinho, é questão de opção do treinador, né? Chegando agora também. CH, o Bulgarão está jogando muito, segue forte rumo à Série A. Vamos lotar o Brinco quarta. Vai ter um grande público, viu? Calma, pessoal, vamos escapar dessa. Calma, Tigrão. O Tigrão estava nervoso ontem. Bom dia, CH. Qual a previsão de volta do Pegorari? Juliano de Mauá. Não tenho essa informação. Aguinaldo de Americana, CH, acho que esse ano o Guarani sobe, sem contar que joga em casa contra o Criciúma, Vila Nova, Sport e Novo Horizontino. Grande abraço. O Felipe Moreira deixava o Naldo no banco. Como é burro. Sou ponte pretano, não vi tanta coisa errada assim, minha opinião. Marcelo de Nova Odessa. Bom dia, CH. Não sou ponte pretano, mas a ponte foi operada. Saudade do tempo que existia a Federação Paulista de Futebol. TED. Legal, gente. São muitas opiniões, eu não consigo atender todo mundo. Me perdoem aqueles que eu não consegui ler, porque graças a Deus são muitas mensagens. 11h43 em Campinas. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Vladimir Catarino chegando para informar. É o boletim, é o dia, é a segunda-feira da Ponte. Fala, Vlad. Oi, CH. Falando da Ponte Preta aqui no Nossa Área, a Macaca que teve um empate com sabor de derrota, né? Na partida contra o Vitória, o jogo aconteceu no Estádio do Majestoso ontem, 2-2. A Ponte saiu na frente do placar, gol do Leonardo de cabeça, um golaço do André de voleio, mas acabou tendo o Matheus Jesus expulso após a sinalização do VAR e sofreu demais com a pressão do Vitória e acabou sofrendo o empate, né? Os gols da equipe do Vitória aconteceram na segunda etapa e a Ponte acabou amargando mais um jogo sem vitória nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Estreia do técnico